Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech. Esse é mais um episódio do Forbescast, um videocast e podcast. A gente fala sobre negócios, tecnologia, segurança da informação. E hoje é um tema que eu comentei aqui nos bastidores. Ele está no topo da agência do CEO, do CIO, das executivas e lideranças de marketing, tecnologia e inovação, que é segurança, privacidade. É um tema que está presente independentemente da área, né? Ela vai além da tecnologia e a gente vai falar muito aqui sobre esse assunto. Eu recebo uma dupla que só na conversa dos bastidores eu já fiquei encantado com a capacidade de olhar o mundo, a geopolítica e aplicar isso para o dia a dia da tecnologia. Cláudio Martinelli, o Cláudio é diretor executivo da Kaspersky para as Américas. Tá certinho? Tá certinho, muito bem. Muito obrigado pela atenção aqui. Eu tive até uma aula aqui, um pouquinho da origem da empresa, do repertório da empresa. E o Fábio Assolini, o Fábio ele é diretor da equipe de pesquisa e análise global da Kaspersky para Américas, tá certo também? É isso mesmo. Muito bom. Obrigado pelo convite. Eu comentei com vocês aqui que o privacidade, segurança, tecnologia, num aspecto de negócios, está no topo da agência de qualquer C-level hoje. A gente conversa muito com CEO sobre tudo aqui, mas eu queria desconstruir um pouquinho, né? A gente sabe que, numa camada óbvia, a gente sabe que segurança deixou de ser custo, virou investimento, virou diferencial. Mas por quê? Por que, Cláudio, quando eu olho converso com o executivo, com o CEO, ele coloca lá no topo, para além da transformação digital, para além da própria inteligência artificial, segurança. O que está acontecendo no mundo corporativo que ela Hã, lidera? Tem muito de reputação por trás disso. As empresas querem manter a sua reputação e um dano digital, um incidente digital de segurança, de vazamento de dados, atinge não só a empresa de forma técnica, de forma operacional, ela atinge a reputação das empresas. Então, obviamente, os CEOs zelam por essa reputação, pela imagem empresarial, zelam pela guarda de informações privilegiadas ou informações confidenciais dos seus usuários, dos seus clientes, dos seus colaboradores. Então, esse é o principal aspecto quando a gente trata destas questões de incidentes digitais. E natural que seja isso, porque um incidente digital, um incidente de segurança digital, pode significar a interrupção da operação da empresa para sempre. Pode significar uma falência em alguns casos mais graves. Então é natural que esteja no topo da agenda desses executivos, é natural que eles se preocupem em obter informações antecipadas, e é algo importante de dizer também que segurança digital não se compra na prateleira, é uma construção. Portanto, esses executivos têm que se preocupar não só com aquilo que eles adquirem, mas também na construção de políticas, na construção de inteligências, para que possam fazer uso desta segurança digital de uma maneira eficiente e colaborativa para o seu próprio negócio, como um habilitador de negócios e, por que não, um diferencial competitivo. Falar que eu tenho segurança e que os clientes podem confiar em mim é vantajoso. Esse aspecto que você falou é bem legal. Não é um sistema de ERP que, de certa forma, eu pago pelo serviço, plugo, tem um grau ali de customização. É uma construção de uma cultura, que isso é bem interessante. Veja só, você pode ter o melhor carro do mundo, se você não for para autoescola, você não pilota esse carro. A segurança digital, de certa forma, é exatamente isso. Você tem que construir políticas, você tem que educar as pessoas, você tem que ter informações antecipadas do que pode vir a te atacar, como e quando, e, portanto, construir o seu ambiente de segurança digital. Eu costumo dizer que é um tripé: educação, inteligência e a solução propriamente dita. Que adianta nós falarmos de inúmeras ferramentas de segurança, de um orçamento de compra de materiais, de equipamentos, etc., enorme, e o seu funcionário coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 como senha de acesso ao seu sistema ERP? Não vai funcionar, certo? Então, em paralelo às instalações, às soluções, você tem que educar não só quem está dentro do CPD, da área de computação, do data center da empresa, mas quem está ao redor, os empregados, colaboradores, associados, representantes que fazem uso das estruturas da empresa e que tem que saber que ele não pode clicar em qualquer link falso. Ou seja, estamos falando de um ecossistema. Esse exemplo que você deu da senha, ele é até um meme, na verdade, mas parece tão óbvio quanto ele é real, né? Senão você não estaria 20% mencionando. das senhas são 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou variações disso. Ainda.
É no mundo. impressionante. Eu já volto aqui na questão da reputação, que ela é bem importante, mas Fábio, antes, em vários momentos na resposta do Cláudio, ele foi mostrando esse aspecto de você se antecipar, né, o processo de você, olhar para frente. Qual que é esse desafio, quando a gente fala o trabalho de vocês, de inteligência, de monitorar e fazer esse exercício de olhar, tá, alguns steps à frente, como que é possível isso? Sim, isso é possível porque novos cyberataques ou novas técnicas de ataque, elas geralmente aparecem em algum lugar do mundo ou em algum ataque muito específico, muito direcionado para uma vítima em algum lugar do mundo, e depois essa técnica se torna conhecida e ela começa a aparecer em outros lugares. E aí você tem uma janela de ouro aí, um tempo, uma oportunidade para conhecer esse novo ataque, essa nova técnica, e se preparar para quando ele chegar até você. Isso vale ouro nas empresas. Então hoje os gestores, os CEOs que estão preocupados com a segurança, dos seus funcionários ou da sua empresa, têm que adotar essa estratégia de saber o que está ocorrendo no mundo para se preparar, porque determinado ataque que está ocorrendo na Ásia vai chegar na América Latina em algum momento. Nós chamamos essa postura de threat intel. Claro que uma empresa está preocupada com o negócio dela, ela não tem meios de obter essas informações. Aí entram os provedores que fazem esse monitoramento. Aí entram as equipes de analistas de segurança, ao qual eu faço parte, na Kaspersky, onde nós monitoramos esses novos ataques, essas novas técnicas que aparecem em um lugar ou outro e depois acabam se expandindo globalmente. Então, isso dá oportunidade para os gestores de se prepararem. Porque um ataque ao setor financeiro que começou na Ásia, 2 anos depois chegou na América Latina. Então a gente tem inúmeros exemplos disso no mundo. Agora, eu tenho uma curiosidade sobre até a classificação dos ataques e da proporção. Geralmente, um ataque, quando a gente. Agora, o olhar de leigo, tá? Saindo um pouco do mundo corporativo, a gente imagina muito o, o hacker do mal ali, né? Agindo sozinho às vezes, mas existe uma estrutura por trás dos ataques. Fala um pouquinho sobre isso. Acho que tem um lado de esclarecer um pouco para as pessoas como que os ataques são organizados, quais são os interesses por trás, como que é? Basicamente são, 3 perfis diferentes que promovem ou que, fazem os cyberataques. O primeiro é o mais comum, que é, vamos imaginar uma pirâmide, né, a base da pirâmide são os ataques com objetivos financeiros, o que a gente chama de crimeware, né, vem de crime com software. Então, é aquele ataque que vai infectar sua rede para roubar senhas, capturar números de cartão, desviar um Pix que o departamento financeiro está fazendo. Esse ataque é o mais comum numericamente, porque ele afeta mais pessoas. E os pontos de vulnerabilidade geralmente são aqueles que você não dá nada, Na em alguns casos. Muitas vezes não se trata de uma deficiência de software, mas de pessoas, né? Acreditar numa mensagem falsa e responder a uma mensagem com um número de uma conta corrente, com uma credencial de acesso a um sistema. Então, a engenharia social, ou seja, esse valor de informações obtidas nas redes para criar um ataque desse, é um dos veículos mais usados pelos criminosos dessa categoria. Os criminosos que fazem talvez 90% dos ataques Sim. são criminosos que têm como finalidade ganhos financeiros, de qualquer natureza. E eles usam muito a falta de informação ou falta de atenção das pessoas para burlar os sistemas de tecnologia de segurança das empresas. Gosto muito desse ponto aqui também, não necessariamente eles entendem muito da tecnologia, mas além da tecnologia entendem muito do comportamento social. Isso é bem Exato. legal. Sim. Então esse é o primeiro grupo. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, com os 9% aí dos ataques, já são ataques direcionados para empresas, para corporações, entidades de governo também. E aí o objetivo não é exatamente financeiro, direto, mas sim dados. Então, obter informação de negociações da empresa ou causar algum dano específico. Esse tipo de ataque, diferente do primeiro, ele é direcionado para empresas, mas não para uma empresa, às vezes para várias empresas. Há empresas que estão usando determinado software e aquele software tem uma vulnerabilidade que ele está sendo explorado a nível global. Então são o que nós chamamos de ataques direcionados. 9% da totalidade e geralmente o alvo são corporações, empresas, no O geral. grande objetivo deste ataque é a obtenção de volumes grandes de dados, que podem ser usados em fraudes, por isso indiretamente. Então, se eu obtenho de uma empresa ou de um organismo governamental
150 mil cadastros de pessoas físicas. Eu posso gerar cartões de crédito, Um produto passando direto aqui cheques. que vai Exato, na cauda longa, ele vai ter exato. muito. Então, o tesouro do século XXI não é o petróleo, não é o ouro, são os dados. E estes 9% que podemos chamar em alguns casos de spyware ou de ataque direcionado, visam obter os dados de uma empresa ou de um segmento específico. Vou atacar laboratórios de análises clínicas, material super sensível. Vou atacar governos digitais, também muito sensível. Então, esses são os ataques dirigidos mais difíceis de serem detectados, porque eles não atacam milhares de clientes ao mesmo tempo, mas um determinado setor. Por isso a importância do departamento do Fábio estar perto das regiões onde isso ocorre, porque isso nos dá a chance de reconhecer esses ataques logo de cara, bem no início, bem perto da vítima zero. E aí tem o terceiro. E aí a ponta da pirâmide, que são os ataques em menor quantidade, são o que nós chamamos de ataque de APT. Esses ataques de APT, o objetivo é muito diferente dos outros dois, que é causar dano. E também ataques de sabotagem. Então, ataques feitos contra a infraestrutura crítica de um país, de uma região, distribuição de energia elétrica, água, usinas de enriquecimento de urânio. E aí houve um ataque em 2010 que foi o divisor de águas aí na história recente, que foi um ataque, um vírus chamado Stuxnet. Ele foi feito para infectar uma usina de enriquecimento de urânio, que ela estava isolada da internet. Mas esse vírus chegou lá de alguma forma. Inclusive tem até livro e essa história dá até um filme. E é interessante porque esse vírus ele mostrou que esses ataques são possíveis, um ataque de sabotagem. E depois disso houveram muitos outros no mundo. Esses ataques são os mais raros, são os mais difíceis de serem feitos porque o alvo deles são governos e infraestruturas muito críticas. Aqui quando a gente fala, do ponto de é o que você falou, né, um caso de governo, mas uma intenção de causar um colapso de fato Sim. muito bem dirigido, né. A gente pode colocar nessa categoria a Guerra Fria digital, então ataques de governo, estados contra estados, ataque de organizações terroristas contra estados, ou vice-versa, ataques de preferências políticas de um lado ou de outro, todos esses estão nessa qualificação e normalmente visam estruturas fundamentais para o funcionamento de um país. Distribuição de energia elétrica, produção de alimentos, distribuição de óleo e gás, sistema de saúde, sistemas de produção de comida, de alimentos e etc. E esses criminosos são particularmente perigosos porque eles sabem muito bem que parar um escritório, uma área administrativa de uma empresa, provoca um dano, mas que é de certa forma contornável. Você desliga um computador, formata, troca o computador, volta à vida, né? Óbvio, com custos, com retrabalhos enormes, mas como você para uma linha de produção de veículos? Como você faz para parar o sistema de transporte público de uma cidade? O que vai acontecer com isso, né? Ou seja, não necessariamente você vai internamente, mas você tem como. Então, esses danos são muito maiores e geram também gastos muito maiores, inclusive com pedidos de resgates monstruosos, realmente gigantescos, que são pagos a esses criminosos por conta desses ataques a sistemas. Inclusive casos midiáticos até, né, Sim. em O específico no caso ataque ao de. Colonial Pipeline, por exemplo, um sistema de distribuição de combustíveis nos Estados Unidos, que foi vítima de um ataque de ransomware, isso que comprometeu a distribuição de combustível nos Estados Unidos por uma semana. Voos foram cancelados, houve um impacto considerável. E esse é um dos milhares de casos que a gente tem visto todo dia. Essas técnicas de ataque são conhecidas, são documentadas, geralmente aparecem em algum canto do mundo e pouco tempo depois elas se disseminam para todo lado. Então quem recebe essa informação e essa análise em primeira mão e se preocupa e toma as medidas de precaução, não vai sofrer o ataque ou vai sofrer menos porque já estava preparado. Agora uma curiosidade e tem a ver um pouquinho com a capilaridade que vocês têm no mundo, a gente estava falando nos bastidores. Eu tenho uma dúvida sobre essa relação, vocês deram muitos exemplos do surgimento, ou seja, em determinada parte do globo onde está surgindo um tipo de ataque.
O que que determina um ataque global, local? Ou seja, talvez eu sou uma empresa que tem uma sede na Alemanha, mas tem uma filial aqui no Brasil, mas talvez tenha um tipo de ataque que é típico dessa região aqui. Como que é essa relação? Eu vou começar e o Fábio complementa, mas o mundo tem algumas especialidades. Criminosos digitais, primeiro de tudo, eu acho que isso é uma informação muito importante para quem trabalha nessa área. Você, óbvio, conhece as siglas B2B, B2C, mas nós conhecemos outra que é C2C, Criminals to Criminals. Criminosos fazem negócios com outros criminosos. Então, um ataque global normalmente tem a troca de informações ou a compra e venda de artefatos criminais entre esses criminosos. Então, um criminoso do Brasil pode importar um vírus que foi construído na Turquia, na Coreia, para atacar bancos brasileiros. Então, existe um intercâmbio de informação entre esses criminosos. Eles não agem sozinhos, são gangues Porque são muito bem organizados, ou seja, a gente organizados. está falando de estruturas extremamente inteligentes e Exato. perigosas. Algumas vezes financiadas até pelo próprio crime convencional, vamos dizer assim. E como eu te disse, existem algumas particularidades. Por exemplo, o Brasil é conhecido como o território dos trojan bancários, dos artefatos criminais para atacar sistemas bancários de um modo geral. Mais de um terço do que se gera desse tipo de malware, esse tipo de ameaça do mundo, é gerado no Então, Brasil. infelizmente, nós temos essa expertise, mas aí ela está baseada em alguns aspectos, talvez a própria engenharia social que você falou. Engenharia social, o Brasil é um país muito conectado, que negocia muito online, as maiores comunidades de redes sociais, muito comércio eletrônico, então agir em direção aonde está o dinheiro, ou seja, na internet, é uma característica do criminoso brasileiro. Enquanto em outras partes do mundo, você tem países que se especializam na falsificação de documentos, existem países que se especializam no spyware, ou seja, nos softwares de espionagem, existem países onde os ransomware são mais, digamos, prolíficos, e por aí vai. O Fábio tem várias histórias e por isso que a equipe dele está no mundo inteiro. Então aqui tem um primeiro recorte de expertise mesmo, especialidade regional. Sim. Aí, só mais uma outra curiosidade em relação ao recorte. A legislação de determinado país influencia também? Ou seja, talvez para esse tipo de crime, nessa localidade, eu tenho uma legislação que me favorece? Influencia muito? Sim, geralmente países que não têm, uma boa legislação ou a certa impunidade, é mais comum que o criminoso que está por trás do ataque, ele não tome os devidos cuidados para se ocultar, porque ele sabe que, não existe uma lei para penalizá-lo, a sensação de impunidade é muito grande entre alguns cybercriminosos. Na América Latina hoje é assim. Então não é difícil durante a análise de um ataque nós encontrarmos evidências que apontam quem está por detrás do ataque. Enquanto que em outras regiões onde a lei é mais dura, o cybercriminoso ele é mais cuidadoso, ele vai tomar cuidado para esconder os seus rastros, né. E voltando no tópico anterior, cyberataques eles são regionais e são globais também. Então se nós olharmos a realidade do Brasil hoje, o Brasil sofre duplamente. A gente tem ataques, globais que chegam até aqui e temos um ambiente de cybercriminosos nacionais ou autóctones que fazem ataques que circulam só aqui. Então, em termos de proteção, não adianta você olhar o global, você também precisa olhar o local. Porque de nada adianta eu detectar ou bloquear um ataque vindo da Coreia e não detectar um ataque disseminado só no Brasil. E quando a gente olha a realidade brasileira, nós temos cyberataques que são jabuticabas. Eles acontecem só no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo. Eu poderia ficar horas aqui falando, para citar alguns. ah, Vírus que altera boleto bancário, isso é 100% brasileiro. Vírus que altera o Pix na hora que você vai fazer a operação, seja no celular ou no computador, isso é 100% brasileiro. Então você tem, um monte de fraudes, especialmente financeiras, que são comuns só no Brasil, porque isso reflete a nossa realidade. E você precisa monitorá-las também. Agora, aqui entra uma dúvida de negócio. Por exemplo, hoje você, creio que muitos dos contratos de vocês são contratos globais, né? Então você atende uma multinacional que está aqui no Brasil, mas que também está na Europa. Como que funciona esse intercâmbio de informação? Então, por exemplo, eu tenho, é o que você falou, né? Eu tenho um caso que acontece muito no Brasil, e esse caso ele vira um exemplo para lá para a matriz. Como que funciona na estrutura de negócios de vocês, essa dinâmica de consultoria de conhecimento
conhecimento? Muito bem. Primeiro, olhando pelo ponto de vista da Kaspersky, nós compartilhamos isso, nós temos o que nós chamamos de KSN, Kaspersky Security Network, que é capaz de absorver todos esses dados a nível global e compartilhar com 400 milhões de clientes que nós temos protegidos no mundo. Milhares de empresas que nós temos no mundo inteiro. Então, isso se torna uma base de dados grande, gigantesca, o nosso Big Data, gerenciado por ferramentas de inteligência artificial que enriquecem essa busca, esse reconhecimento dessas ameaças, e isso acaba beneficiando clientes de forma global. Olhando sob o ponto de vista do cliente propriamente dito, ameaças digitais não têm fronteira. Então é importante destacar que a Polícia Brasileira, a Polícia Federal do Brasil, que é muito boa, por sinal, em segurança digital, Sim. diga-se de passagem, ela não tem como prender um criminoso que está na Argentina, que está aqui do lado. Imagina na África, ou no Oriente Médio, ou na Ásia. Então, as empresas devem agir globalmente porque a capacidade dos serviços de segurança públicos de protegê-las é limitada pelas questões fronteiriças. A Interpol vai agir em algum momento? Vai, nós colaboramos com a Interpol, inclusive é uma das coisas que nos deixa bastante A orgulhosos. Interpol hoje talvez é a única que tem esse olhar global, de certa forma. Não, existem outros organismos, existe a Europol, também colaboramos com a Europol, a gente colabora com a Interpol, a gente colabora com a Facom, a gente colabora com a Polícia Federal do Brasil, vários deles têm células de inteligência, de ameaças digitais, e a gente tem uma missão de contribuir e de colaborar com eles também. Então, mas quando chega na Interpol, é porque muitos danos já foram foi feito. criados. Exato. Então, se você espera que a Interpol vai resolver o problema desta empresa em específico, é um erro, porque ela só vai agir quando o número de incidentes for tão exemplar que justifica que uma força-tarefa internacional vá atrás desta gangue, como houve recentemente, a gente teve a prisão de uma gangue, o Fábio pode Brasileira. comentar, uma gangue brasileira que estava em Sim. atuação, Na Europa. e foram presos por conta desta colaboração internacional. Mas volto a dizer, as empresas têm que pensar globalmente, porque os vírus, as ameaças digitais, os malwares, os trojanos bancários, não respeitam fronteiras. E eles vão atacar as estruturas dessa empresa que estejam conectadas de alguma forma. Temos um exemplo de uma situação muito interessante, um cliente da Colômbia atacado através de um computador conectado na Índia, e toda a infecção ocorreu através da Índia até a Colômbia, sem que ninguém desse qualquer atenção, porque os sistemas estavam defasados, obsoletos, e isso acabou acontecendo. Ou seja, por isso que inteligência aqui é a premissa. Agora, uma outra dúvida do ponto de vista do profissional de tecnologia, o C-level de tecnologia, seja o CISO, o CIO. Eu queria que vocês traduzissem um pouquinho para a gente, diante de tudo que vocês comentaram aqui, que é super complexo. Como que esse profissional, com o que ele está lidando hoje? Porque além de lidar com a questão da segurança, ele está lidando com questão de desempenho, de infraestrutura, de digitalização. Qual que é o desafio? O que esse profissional está vivendo hoje, não só em relação à agenda dele, mas de lidar com tudo isso que vocês escreveram aqui? Vários aspectos que a gente pode denotar aqui. Primeiro, segurança digital não pode ser um empecilho para o modelo de negócios da empresa. Ao contrário, tem que ser um habilitador do modelo de negócio da empresa. Então, se eu sou uma empresa de comércio eletrônico, a minha segurança digital tem que ser tal que facilite os meus negócios digitais. Se eu sou um cartão de crédito, tem que ser tal que facilite a gestão de cartões de crédito, por aí vai. Então, segurança digital tem que estar incorporado ao modelo de negócio. Como que você faz isso? Com inteligência. Você sabe o que é a sua riqueza, os seus assets, o seu patrimônio, portanto, você conhece qual é o criminoso que pode estar interessado nesse patrimônio e cria as cercas adequadas para isso. Segundo lugar, budget não é infinito, orçamentos são finitos. Saber onde gastar dinheiro é fundamental e com inteligência você pode ser seletivo. Eu conto uma história muito fácil que talvez exemplifique um pouco. Se você planta cenouras, você tem que se proteger de coelhos. E para se proteger de coelhos, você faz uma cerca de 1 metro de altura, bem presa no chão, para o coelho não cavar e não ir atrás das suas cenouras.
No dia seguinte, o preço da cenoura caiu e você passou a plantar milho. E a cerca vai ser efetiva? Não, porque agora talvez seja um corvo, um pássaro que é o seu inimigo. Portanto, a cerca vai ser até um facilitador, vai servir de puleiro para o corvo olhar a espiga de milho madurinha para bicar lá, certo? O que eu tenho que fazer? Espantalho, fogos artificiais. Eu ouvi falar de emissores de ultrassom para espantar pássaros ou coisas do tipo. Então, a inteligência de proteção varia entre aquilo que você tem e aquilo que é o interesse do criminoso e como ele vai agir. Então essa metáfora ela cabe muito para o dia a dia hoje, O assim, CISO, ele eu tem que saber os 2 lados. Isso vem desde a arte da guerra, conheça teu inimigo, conheça a si mesmo. Isso é fundamental para o ambiente do CISO hoje. E trabalhar em função do que passou é um erro. Você tem que trabalhar em função daquilo que pode vir a acontecer. Por isso a inteligência de ameaças, que é tão fundamental e que a gente tem crescido muito no Brasil nessa oferta de inteligência digital, justamente porque as empresas têm que decidir onde vão pôr o dinheiro. Eu preciso saber qual vai ser a ameaça do ano que vem para entender se eu vou pôr o dinheiro em firewall, em treinamento, em educação dos funcionários, ou em tudo isso junto, um pouquinho em cada. Sem ter essa inteligência, eu invisto errado em segurança e tem um digital. percentual para o eu não vou dizer o inesperado, porque se a gente está falando de inteligência, Sim. mas de certa forma que Tem um vai percentual para o incidente que mesmo depois de tudo que você fez, você vai ter um incidente menor, de menor proporção, mas pode ter, que se você trabalhou direitinho foi contido, ficou limitado a um segmento de rede, a meia dúzia de usuários e, portanto, não te levou a uma situação de se expor na mídia e ter a sua reputação danificada. Fábio, teve uma situação que eu estava fazendo uma entrevista com o CEO e aí eu já não faço mais essa pergunta, mas eu queria entender se essa frase dele faz sentido. Porque a minha pergunta era, mais ou menos assim: "Quando você for atacado". E aí a resposta dele foi assim, eu achei bem lúcida inclusive, na verdade, eu estou sendo atacado constantemente. Neste momento eu estou sendo atacado. Faz sentido isso ou é um exagero? Não, isso faz sentido, não é exagero. A questão não é quando você vai ser atacado, você está sendo atacado todo momento, porque nossos sistemas hoje estão conectados, a gente está se comunicando, as redes dos computadores necessitam estar conectadas todo o tempo para funcionar. Devido a essa natureza, você recebe ataques de todo lado, a todo momento. Claro, você tem já uma infraestrutura criada, para proteger, para trazer uma proteção, mas você tem atacantes que conseguem burlar essas proteções e, de certa forma, trazer algum dano ou, chegar nos dados que realmente importam. Então aí entra a equipe de segurança, pra agir nesses casos específicos, mas, o ataque ele é certo, basta um computador estar ligado, ele pode, ser comprometido. Nós temos falhas de seguranças hoje que afetam software que a gente usa no dia a dia, que requer, interação zero do usuário, basta o sistema estar ligado. Então, nesse cenário, você sabe que com certeza você vai receber um ataque, e aí você tem que estar preparado para isso, ou você deve ter política para isso. Esse ataque específico que eu disse, que não requer, nenhuma interação do usuário, ele se dá pela exploração de uma vulnerabilidade, então você precisa ter uma política para instalação de patches de segurança. E muitas outras boas práticas que a gente pode adotar, que as empresas devem adotar, ante as novas ameaças que estão chegando. Então ele não estava sendo alarmista. Depois dessa entrevista eu deixei de usar "quando" pra faz muito sentido. Sim. Exato. Também existe um grande fator de risco nas empresas, composto por uma dupla aqui, que eu vou dar os nomes: pirataria e shadowware. Uhum. Pirataria. Muitas empresas ainda economizam centavos não comprando softwares legítimos e usando softwares piratas, que são um veículo de ataques muito eficaz. Ou que permitem que seus usuários, seus empregados, usem softwares dessa natureza sem os devidos controles. É um risco sistemático na América E é Latina comum, e é é muito comum. comum. O segundo, shareware, ou seja, aquilo que os empregados instalam nas redes corporativas sem o conhecimento da empresa da área de TI. Isso aconteceu muito durante a pandemia. As empresas precisavam se comunicar, então começou-se a instalar os comunicadores digitais, Zoom, Meeting, Google Meets, etc.,
para que as pessoas pudessem conversar entre si. Muitos Foi deles, essa tempestade feita as empresas por nem sabiam que estavam instalando. E da onde foram feitas essas instalações? De sites legítimos, de sites não legítimos, de marketplaces, de repositórios digitais, de lojas de celulares e dezenas dessas fontes falsas, com softwares manipulados para servir de um cavalo de Troia, inserindo algumas vulnerabilidades ou algumas ameaças dentro das redes empresariais. Então, voltando àquela história do CISO, né, uma dica: tome cuidado com o que está lá. A gente tem até um serviço muito legal chamado Secure Assessment, justamente para descobrir o que tem na rede que eu ainda não sei que está na rede e que devia me preocupar a respeito disso. É uma tomografia computadorizada que eu recomendo para todas as empresas executar. esse exemplo que você deu da pandemia, e aí eu conecto muito ele com o exemplo da engenharia social, que é claro, tem todo o olhar de inteligência para os crimes em si, mas o comportamento humano e mesmo uma contingência, né? Ou seja, como que eu iria prever ali uma pandemia naquela proporção, mas como eu estou preparado para isso? Eu acho que ali a gente conseguiu ver também uma diferença Existem de. incidentes impensáveis. Pandemia foi um exemplo deste. Mas existem incidentes que você pode muito bem planejar. Acabamos de passar pela Black Friday. O Fábio pode dizer, o pico de ataques de sites falsos, de sites de comércio eletrônico falsos que nós tivemos há uma semana atrás. Gigantesco. Dá para se preparar. É uma data previsível que chama a atenção do público, portanto chama a atenção dos criminosos digitais. E isso vale para Dia das Mães, volta às aulas, eleições, Copa do Mundo, qualquer data, qualquer evento que gere um interesse maciço da população, clientes, usuários, serve de porta de entrada, portanto deve ser previsto pela área de tecnologia das empresas. Então, se eu sou o dono de um marketplace ou de um site de e-commerce, 3 meses antes desta data, eu tenho que me preocupar com sites falsos que estão no ar, com URLs parecidas, semelhantes, .com.bt ou só .com, que simulam o seu site. Eu tenho que me preocupar com mensagens falsas que vêm por SMS, que vêm por WhatsApp, que vêm por e-mail. Então, dá para você ter uma inteligência proativa ou preventiva quando você tem o conhecimento do que fazem os criminosos digitais. Sim. Eu tô lembrando que antes, uma semana antes da Black Friday, ainda a gente teve 2 casos com bastante repercussão. O Detran, Sim. pessoas estavam Sim. recebendo mensagens em relação à cassação da CNH, Exato. e depois a vaquinha dos torcedores do Corinthians aqui em São Paulo, que também, e aí eu lembrei muito de casos de, Rio Grande do Sul, doações, ou seja, eu acho que é bem ilustrativo o quanto que a engenharia social, os incidentes, está tudo relacionado aqui. Acho Sim. que segurança é um grande estudo. Mas veja, é importante a gente destacar, porque aqui a gente está indo um pouquinho para o lado do consumidor, mas eu quero fazer uma ressalva de que isso afeta as empresas também, porque todo consumidor é um empregado de uma empresa. Sim. Então ele está abrindo o link falso no computador da empresa ou no celular conectado à rede da empresa. Então ele é uma dupla ameaça. Ele é uma ameaça para o consumidor, pessoa física, e ele é uma ameaça para a empresa onde esta pessoa está e que vai abrir esta ameaça e vai se proliferar na rede, contaminando a outros dispositivos, outros equipamentos, de uma forma que às vezes é incontrolável, né? Então, o aspecto, quando a gente fala dessas coisas mais populares, a gente não está falando só sobre o ponto de vista do usuário pessoa física. A gente Tá fala totalmente muito interligado também. da conexão disso com esta pessoa como colaborador de uma organização de governo ou privada que está sob ataque. Deixa eu pegar esse exemplo para fazer a transição para a segunda parte da conversa, que é a inteligência artificial, e cujo termo que a gente vai usar aqui é insegurança artificial. Mas antes de entrar especificamente aqui, eu tô lembrando esse exemplo que você deu agora, Claudio, sobre a vulnerabilidade, né, toda pessoa também pode ser um ponto vulnerável para uma empresa. Eu tô lembrando especificamente da AI generativa. Sim. ChatGPT, ele é o grande exemplo aqui, mas a gente tem o ChatGPT é uma pontinha de centenas, milhares de ferramentas de AI generativa. Eu me lembro logo no início, quando a gente começou a cobrir, algumas empresas começaram a proibir, por exemplo, a Amazon proibindo um funcionário de usar um ChatGPT. Naquele momento existia um olhar
Nossa, mas como assim proibir? Né, é contra o avanço e tal, mas tem uma lógica muito simples aqui. Os profissionais estavam subindo nessa ferramenta de AI generativa, uma Informações informação privilegiadas. absolutamente confidencial, considerando a lógica de uma AI que é, a partir de uma informação, treinar. Então, acho que aqui é o ponto de partida para a gente, começar a falar dessa nova era que já é presente, porque aqui a gente deu um contexto, já é um contexto complexo. Agora com AI e AI generativa, me parece que algumas coisas começam a se acelerar aqui. Sim, piora, bastante, porque, as ferramentas de inteligência artificial hoje, elas são massivamente usadas e abusadas por cybercriminosos para potencializar os ataques já existentes. E isso tem piorado muito os ataques que se valem em engenharia social, dos ataques, tá melhorando também as técnicas de ataque usadas por um cybercriminoso, por exemplo, que programa um código malicioso. Se ele não conseguia que determinado código malicioso fosse executado no ambiente Linux, por exemplo, agora ele tem uma ferramenta de verificação de código que pode ajudá-lo a programar melhor. E o pior, olhando para a realidade brasileira, o o cybercriminoso brasileiro, ele sempre vai buscar a vantagem financeira rápida. Então o que que nós temos hoje no Brasil? Nós temos o IA generativa sendo usado em fraudes que têm atingido consumidores, empresas e mesmo instituições do governo, ah, abusando de, falhas em autenticação biométrica. Isso é hoje, acho que deve ser a preocupação número um de CISOs, de qualquer C-level, porque esse uso, esse abuso já existe. Hoje é muito fácil eu pegar uma foto de um executivo C-level que está no Google, que está numa rede social, usar essa ferramenta, usar uma ferramenta, generativa, que baseado nessa foto eu vou gerar um movimento da cabeça dele, olhando para a esquerda, olhando para a direita, piscando, sorrindo, tudo baseado em uma foto, com os dados pessoais desse executivo que vazou em algum momento, mais essa foto que virou vídeo, um cybercriminoso consegue abrir uma conta bancária para cometer fraudes. Isso já acontece no Brasil, E isso é potencializado por IA. e aí aqui tem a característica incansável da máquina, né, a máquina ela tá ali, ela não cansa, ela potencializa um lado do criminoso também que é a Sim, limitação humana, Ela né. ela sim, faz com que isso seja feito de forma massiva, então, se eu tiver acesso a um database com muitos dados pessoais, né, voltamos àquele vazamento de dados, né. Vamos lá, muitos dados pessoais. Opa, com esses dados eu vou até a rede social, obtenho as fotos. Com essas fotos eu uso a inteligência artificial para gerar uma imagem em movimento que burla o sistema de autenticação biométrica, rosto, olhos, etcétera. Com esse conjunto de coisas, eu abro uma conta em banco, eu faço um financiamento, eu compro um telefone celular numa loja de uma telco, de uma, empresa de telecomunicações. Eu faço muitas coisas usando esta sequência de eventos. Dá para se preparar quanto a isso? Existem algumas prevenções bastante, naturais, bastante possíveis. Segundo fator de autenticação, eh, aleatoriedade de autenticação, então uma hora eu peço a foto de um jeito, uma hora eu peço a imagem de outro, uma hora eu peço, segundos de vídeo, áudio, e por aí vai. Tokens, eu envio um token que não pode ser capturado e por aí vai. Então não se pode confiar em uma única autenticação isolada, mas mesmo que isso sejam dados biométricos, porque a inteligência artificial está sendo capaz de burlar exatamente. esses sistemas. Sim. Porque a autenticação biométrica, ela se popularizou muito durante a pandemia, né. Então a pandemia trouxe um avanço tecnológico para muitas áreas. Eh, Vamos olhar o setor financeiro, né, estava tudo fechado e aí as pessoas precisavam continuar pagando, negociando, comprando, e aí você tem o desafio de autenticar aquele usuário ou aquela empresa remotamente. Então muitos dos procedimentos que antes eram feitos nas agências bancárias, por exemplo, foram digitalizados. O empréstimo, por exemplo, hoje você faz um empréstimo sem precisar ir ao banco, tanto para empresas quanto para pessoas, clientes, né. E aí, como é que você sabe que aquela pessoa realmente é ela? Autenticação biométrica, né. Então usando o smartphone, usando a câmera do notebook ou do computador, vai verificar se aquele rosto realmente bate com os documentos
que o setor financeiro tem. Isso é facilmente burlável hoje, né. Antigamente, esse golpista burlava como? Ele tinha um manequim físico que ele imprimia uma foto em tamanho real da cabeça da pessoa, lá do CFO da empresa, colava, e na hora da autenticação biométrica ele colocava o manequim. Hoje ele não precisa mais. Hoje ele já tem uma ferramenta de IA que faz isso para ele de forma perfeita e pior, esses grupos eles vendem essas ferramentas prontas para outros criminosos menos preparados. Você só vai potencializando. O que que é o termo que a gente trouxe aqui de segurança artificial? Assim, como que a gente traduziria esse termo aqui dentro dessa conversa já? O uso de tecnologias de aprendizado de máquina em benefício do criminoso. Ou seja, o criminoso se valer da evolução tecnológica, da evolução do aprendizado da máquina, do que a máquina consegue fazer de forma automatizada em benefício do crime. Esse exemplo aqui que você acabou de dar. Sim. Gerar quantidades de e-mails falsos tão legítimos que você acredita que são verdadeiros. E sem nenhum erro. E sem erros de português, sem erros de grafia, e que era muito comum anteriormente, e a inteligência artificial corrige isso para o criminoso digital, né? Então ela aperfeiçoa o que já existia. Isso não significa que nós, da indústria, no nosso caso a Kaspersky, não consigamos interceptar essas ameaças. Porque, de novo, a inteligência artificial generativa se vale de coisas que já foram criadas. Então, traços destes códigos maliciosos, destas ameaças, já foram utilizados anteriormente. Então, a nossa inteligência artificial, o nosso machine learning, já consegue identificar quase que a totalidade destas ameaças. O problema é que nós não somos donos de 100% do mercado, então podemos proteger aqueles clientes que têm os nossos produtos atualizados, instalados corretamente nas suas máquinas. Mas é importante dizer que inteligência artificial é um termo muito amplo, que no caso dos criminosos digitais tem muito a ver com a inteligência generativa, e no nosso caso tem muito mais a ver com machine learning, a capacidade de detectar automaticamente ameaças criadas pelos criminosos. Aqui tem um recorte interessante. É um termo amplo. Inteligência artificial não é uma tecnologia nova. A gente está falando de empresas aqui que usam AI preditiva e todas as outras derivações há décadas, há muito tempo. E claro, a gente está falando um pouco mais agora por causa da inteligência artificial generativa. E em especial, por causa da AI generativa, mudou muito na relação dos clientes com vocês. Do tipo, olha, vem cá, me ajuda. Agora eu não tenho mais a AI que eu já vinha usando aqui, mas agora eu tenho uma AI generativa que ela potencializa os crimes, mas que ela também traz mais vulnerabilidades para os meus profissionais. Acho que hoje em dia está aumentando a preocupação. Então, está aumentando a conscientização dos CISOs, dos CEOs, de que é necessário fazer alguma coisa propriamente dito em relação à inteligência artificial. E você está correto, a gente usa a inteligência artificial desde 2007, mais ou menos. Nossos sistemas são automatizados e hoje 99,9% de tudo que a gente detecta é por robôs, é por sistemas de detecção automática, porque não tem como. Só para te dar um dado, por dia nós identificamos ao redor de 400.000 novas ameaças globalmente. Não tem ser humano no mundo para detectar 400.000 novas ameaças. Isso são os nossos sistemas de detecção automatizada que são capazes de reconhecer. Então, a inteligência artificial já faz parte da nossa vida há muito tempo, e agora você disse corretamente, virou varejo, virou consumidor final. A inteligência artificial generativa transformou algo invisível que parecia que era da área da cozinha da empresa, em algo que agora está na recepção, ou seja, visível para o consumidor final. Esse é um exemplo muito interessante também de que a tecnologia ela não é a tecnologia ela é o uso que você dá para ela, né. A AI potencializa, mas sem a AI você não resolve. Acho que o exemplo de vocês, acho que o crescimento e a relevância que vocês têm hoje está relacionado a uma boa inteligência artificial, a uma boa tecnologia. Eh, Olhando agora, e aí só fechando aqui do ponto de vista de, a presente e futuro, acho que vocês deixaram muito claro aqui a importância do sempre não o que passou, mas o que vem, o que pode acontecer, e isso não é previsão de futuro, pelo contrário, muita análise aqui. Então, eu acho que olhando para os nossos C-levels aqui, olhando para 2025 em diante, o
que a gente tem diante desses próximos anos de desafio, né? Talvez o óbvio seria falar um pouquinho da potencialização da IA generativa, mas para onde a gente olharia aqui, principalmente quando a gente fala de se antecipar a crimes e a alguns, padrões de crimes? Sim, hoje, eu vejo como algo, um pouco negligenciado, pelos C-levels ou profissionais que cuidam da segurança, algumas boas práticas que são recomendadas e que pouquíssimas empresas têm a maturidade para adotá-las, né. Uma delas eu vejo como a adoção do Threat Intel, que é você saber das ameaças ao seu setor que estão acontecendo em outro lado do mundo e que tem o potencial de chegar até você. Eh Isso ocorre em muitos setores. Então, quando você faz esse devido acompanhamento, você vai estar se protegendo contra o ataque futuro que com certeza vai chegar até você. Nós vimos isso no setor bancário, quando em 2016 uma série de ataques afetou bancos na Ásia, onde um grupo se infiltrava na rede do banco e roubava valores, montantes grandes através da rede SWIFT, que é uma rede internacional de transferência de valores. Os primeiros ataques foram em 2016. Em 2018, esses ataques chegaram na América Latina. Quem ouviu desses ataques teve 2 anos para se preparar, porque quando eles chegaram aqui, muitos bancos foram atacados. Então, isso é só um exemplo. A adoção do Threat Intelligence hoje, só as empresas mais maduras, só os C-levels mais maduros é que se preocupam em adotar, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você fazer um monitoramento, de informações críticas da sua empresa no underground. O que é o underground, né? Você tem a internet aberta, que é aquela que todo mundo vê, mas você tem uma internet que ela é oculta, né, subterrânea, onde cybercriminosos negociam, vendem bases de dados. E você monitorar esse underground é importantíssimo para você se preparar. Hoje uma empresa pode se proteger de um ataque de ransomware a partir desse monitoramento, porque se uma senha de um funcionário, aparece no underground e essa senha está sendo negociada entre criminosos, aquele acesso vai ser usado para instalar um ransomware em uma rede. E se eu fico sabendo que aquela credencial apareceu, eu vou ter um tempo de reação para proteger minha rede. Então são 2 quesitos hoje, na minha opinião, que os profissionais que cuidam, né, os C-levels que cuidam da segurança de uma empresa têm que se preocupar. Monitoramento do underground e threat intelligence. Infelizmente, nós só vimos isso nas empresas mais maduras. São 2 iniciativas muito mais baratas do que incident response, ou seja, aconteceu um problema e eu reajo a esse problema, custa muito mais caro do que threat intelligence. Threat intelligence, como a gente falou, o Fábio falou, conhecer o que está acontecendo é fundamental. Um desses serviços, por exemplo, é o que a gente chama de DFI, Digital Footprint Investigation. A minha pegada digital, onde estão as credenciais dos meus funcionários, onde foi parar o meu URL ou o endereço físico IP dos meus servidores, que podem estar sendo negociados. Olha, eu consegui acesso aqui aos servidores do Ministério X. Quer comprar? Está aqui a venda. E isso acontece. Então, saber desta pegada digital no underground, nas redes subterrâneas, é fundamental para você se prevenir. Se eu sei que um IP de um servidor meu está comprometido, o que eu faço? Mudo o acesso no meu firewall, mudo os direcionamentos, mudo as políticas, mudo as credenciais de acesso a esse servidor e me previno antecipadamente. De novo, inteligência de ameaças é muito mais barato e eficaz do que resolver o problema depois do cadeado arrombado, né? Até porque muitos dos exemplos aqui acontecem pelo simples, como a gente estava falando lá no início. Sim. Cláudio, para terminar, cara, foi uma aula, é um assunto, ele é um assunto que dá bastante ansiedade, né, principalmente para quem, mas é um assunto apaixonante do ponto de vista de possibilidades que você tem hoje para lidar com ele. Mas eu queria terminar, Cláudio, ao início lá do nosso papo, quando você falou de reputação, que eu acho que esse é um ponto crucial, independentemente da proporção ou não, assim, hoje a reputação tem um valor, como você disse. Em que momento aí, pegando um pouco da experiência de vocês, que reputação fez a diferença quando a gente fala de ataques?
né? É porque hoje a nossa forma de comunicar ela se alastra muito rápido, né? Em que momento que a reputação ela entra ali na liderança do eu não quero ser atacado, porque eu posso comprometer a minha marca para sempre. Está relacionado à forma de se comunicar? Está relacionado ao quê? Em que momento que a gente deixou de olhar a proteção só do ponto de vista de posso ser atacado diretamente e me levarem milhões, eu posso ter o meu sistema danificado e olhar para o aspecto de reputação. Muito bem. Eu acho que tem um gatilho importante no Brasil que se chama LGPD. O advento da LGPD fez disparar o conceito de reputação digital. Hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados implica em penalidades e responsabilidades para as empresas. Isso fez com que as empresas despertassem para a questão reputacional. Se eu sou obrigado a divulgar um incidente digital, eu tenho que fazer isso de uma forma correta, apropriada e tenho que ter políticas de reconstrução ou de recuperação do meio ambiente previamente definidas antes que isso acontecesse, certo? Então esse acho que foi um gatilho. O outro momento que eu vejo é quando você começa a ver propagandas, anúncios, comerciais de televisão falando sobre boas práticas de segurança digital e que não existiam. Hoje você vê bancos falando: olha, a gente não manda correio pedindo a sua senha. Olha, tome cuidado com esse site falso. Então, no momento em que isso passa a ser uma preocupação da área de marketing da empresa, é que a questão reputacional começou a ser fundamental. Imagina essa situação, você eh, fazer com que uma empresa pare de trabalhar por um ransomware, né? Eu bloqueei os acessos e cobro de você R$ 1 milhão, US$ 1 milhão para te dar o acesso de volta. É um transtorno muito grande. Mas se eu cobro de você esse mesmo US$ 1 milhão para falar para você o seguinte: olha, eu tenho aqui os exames de sangue ou as declarações de imposto de renda de 150 mil clientes seus que eu vou botar na internet e vou fazer um dano reputacional porque você não garantiu a segurança dos seus clientes. É muito mais danoso, muito pior. Então, esta aí é que a reputação se torna um fator preponderante em segurança digital. Mas acho que a mensagem aqui devia ser outra. Temos riscos? Temos os riscos de dirigir carro, de andar na rua. A diferença é que sabemos lidar com os riscos de dirigir um carro, andar na rua e provavelmente já sabemos nos portar e evitar áreas inseguras, evitar um bairro que é reconhecidamente inseguro ou coisas do tipo. Com segurança digital é a mesma coisa. Saber as providências, as políticas, nos garante uma vida digital muito produtiva, nos garante uma vantagem competitiva em relação ao concorrente que não tem as mesmas ferramentas. E eu posso dizer da mesma forma que, por exemplo, uma instituição financeira fala: não, eu estou seguro porque eu tenho ativos que garantem os seus depósitos bancários, eu tenho ativos de segurança digital que garantem os seus dados. É uma vantagem competitiva que pode ser usada em favor do crescimento dessas empresas. E aqui há muito tempo que a gente deixou de falar que segurança era custo, mas aqui fica muito claro, porque segurança não é custo. É isso, né? Para você se tornar uma empresa competitiva e veloz, você vai ter que lidar com isso e você não pode ter medo de ser paralisado. Te dou um exemplo real. Temos um sistema, um conjunto de soluções para proteção industrial. Muito bem, um cliente nosso eh, conectou suas plantas, suas fábricas. Isso fez com que ele fez essa conexão, esta interligação digital, usando as nossas ferramentas de proteção. Esta habilitação de conexão fez com que ele economizasse 6% em matéria-prima. No caso dele, cobre. Cobre é caro. No caso deste cliente, ele economizou o custo anual de compra de cobre em 6%, porque ele gerencia a matéria-prima de maneira mais eficaz nas plantas dele. Por quê? Porque a rede dele está protegida eficientemente para que ela estivesse interconectada. Isso é habilitação de negócios. Nós fizemos com que o cliente economizasse milhões de euros e ele gastou muito menos do que isso para ter a rede protegida. Esse é um Vai exemplo. muito além do que do preventivo, do ataque. Queridos, eu adorei o papo. Eu acho que, de novo, eu disse, é apaixonante.
os exemplos que vão além da tecnologia em si, né? Você mencionou o marketing, eu sempre dou o exemplo dos bancos de varejo fazendo campanha, ou seja, tornou-se uma questão cultural até, mas é muito legal, expande aqui. E também gostei muito da ideia dessa engenharia social, do comportamento humano. Adorei, queria agradecer. Eu como jornalista, eu queria passar um tempo com você para, acho que o tanto de informação e de curiosidades que tem aqui, mas muito obrigado, viu? Obrigado, nós agradecemos a oportunidade. E querido, obrigado. Acho É um que prazer, a gente gosta de falar, isso é uma coisa que apaixona a gente vê isso como uma missão pessoal e profissional, então estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento com vocês é um grande prazer. muito bom. Obrigado. Pessoal, obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Forbes Cast. A gente falou aqui sobre segurança com vários desdobramentos. Ficou muito claro que a gente está falando aqui sobre competitividade, sobre negócios, sobre comportamento e muitos outros temas. Um assunto também muito recorrente aqui na cobertura da Forbes Brasil. Muito obrigado. A gente se encontra no próximo Forbes Cast.